Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o ambicioso programa de rearmamento que o presidente argentino Javier Milei está implementando. Em julho de 1974, Juan Perón, um dos mais influentes políticos argentinos na segunda metade do século XX, morreu repentinamente logo no início do seu terceiro mandato presidencial, com a presidência passando para sua vice e esposa, Isabel Perón. Apesar de contar com um elevado nível de apoio popular, Isabel Perón provou ser uma presidente com um pulso muito pouco firme, abrindo caminho para uma profunda divisão da sociedade e o aparecimento de grupos guerrilheiros violentos, como o movimento peronista Montonero, que procurava implementar na Argentina uma república socialista, e a Aliança Anticomunista Argentina, mais conhecida como a AAA, um grupo que, segundo diversas fontes, foi responsável pelo desaparecimento de mais de 1.000 pessoas. Em 1976, no segundo ano do mandato de Isabel Perón, a Argentina estava mergulhada no caos, com perspectivas sombrias para o seu futuro que pareciam apontar para uma iminente guerra civil. E foi para evitar isso que no dia 24 de março daquele ano, o tenente-general do Exército, Jorge Rafael Videla, derrubou o governo de Isabel Perón, iniciando o chamado Processo de Reorganização Nacional, mais conhecido simplesmente como a Junta Militar, uma ditadura militar cuja primeira missão foi afastar os peronistas e a esquerda do poder, obtendo, por isso, um forte apoio inicial dos Estados Unidos e de alguns países europeus, com destaque para a França. Para conter a forte dissidência interna, a junta militar lançou aquela que ficaria conhecida como a Guerra Suja, uma campanha classificada por diversas fontes como terrorismo estatal, marcada por uma forte repressão e pelo desaparecimento de milhares de pessoas. Mas, apesar de todo o esforço dos militares, a dissidência interna aumentava e a crise econômica se aprofundava, gerando ainda mais descontentamento popular, que era respondida pela junta com ainda mais repressão. E foi nesse clima de profunda instabilidade social e econômica que em dezembro de 1981 foi empossada uma nova junta militar no poder, liderada pelo general Leopoldo Galtieri e composta pelo brigadeiro do ar Basílio Lamy Dozo e pelo almirante Jorge Anaya. Com o caos prestes a se instaurar, a nova junta voltou seus olhos para as Malvinas e a secular pendência territorial com o Reino Unido. Os militares precisavam desviar a atenção da população dos graves problemas internos e viram nas Malvinas a solução para isso. Com a defesa britânica nas ilhas reduzida a poucas dezenas de militares e com o governo de Margaret Thatcher sinalizando a sua intenção de negociar a soberania das ilhas, a junta militar viu a oportunidade perfeita para unir a sociedade argentina à volta de uma antiga causa nacionalista. E assim, no dia 2 de abril de 1982, a junta militar argentina, prevendo uma fraca resposta de Londres, invadiu as ilhas. O resultado foi o esperado pelos militares, com a vitória chegando em poucas horas, e com a população argentina esquecendo momentaneamente dos seus graves problemas internos e se unindo naquele momento histórico. No entanto, como sabemos muito bem, a resposta militar britânica foi avassaladora, e apesar dos argentinos terem combatido muito bem, causando pesadas baixas na força britânica, o Reino Unido retomou o controle das ilhas em 14 de junho de 1982. A pesada derrota argentina intensificou ainda mais a grave crise econômica do país, aumentando o descontentamento popular com a repressão da junta militar. A pressão foi tão forte que apenas 1 ano e 4 meses depois, a junta militar caiu, abrindo caminho para o início do processo de redemocratização da Argentina. A péssima experiência com os militares no poder deixou uma profunda mágoa na sociedade argentina, com isso se refletindo nos sucessivos governos que assumiram o poder no país. Toda essa mágoa, associada com a profunda crise econômica, levou a um forte desinvestimento no setor da defesa, com a sociedade argentina literalmente se vingando dos militares através do abandono desse setor. Como resultado disso, as Forças Armadas Argentinas, que no início dos anos 80 era uma das mais fortes e bem armadas da América Latina,
foi reduzida a uma mera sombra, com esse descaso se refletindo em acidentes terríveis como o do submarino Ara San Juan, uma tragédia que custou a vida de todos os seus 44 tripulantes. Outro reflexo desse descaso pode ser sentido na segurança pública da Argentina, com o narcoterrorismo crescendo e se consolidando em muitas regiões no interior do país, com destaque para a cidade de Rosário. Todo esse desinvestimento argentino na defesa só começou agora a ser revertido com o início da administração de Javier Milei, quebrando um ciclo de 41 anos de governos argentinos dedicados ao desaparelhamento do setor militar, com uma das primeiras medidas de Milei sendo a aproximação da Argentina com os Estados Unidos e a OTAN, quebrando uma tendência dos governos anteriores de aproximação com a China. Em termos práticos, o primeiro reflexo disso veio no pedido da Argentina para se tornar parceiro da OTAN. Trata-se de um programa conhecido como Global Partner, que permitirá à Argentina ter acesso mais facilitado a tecnologias militares de ponta, bem como o intercâmbio e a participação em exercícios militares com as grandes potências ocidentais. Outro reflexo do reforço no investimento na defesa e na aproximação com o Ocidente foi a aquisição de caças F-16. Como resultado de todo o desinvestimento na defesa ao longo das últimas décadas, nesse momento, a Argentina não tem caças de combate supersônicos, com o governo argentino firmando em abril deste ano um acordo com a Dinamarca para a aquisição de 24 caças F-16. Aeronaves essenciais para devolver à Força Aérea Argentina vetores supersônicos. O governo Milei também acelerou o programa de modernização do blindado TAM, com as primeiras unidades do TAM 2C-A2 tendo sido entregues agora em julho. Esse programa, que vinha se arrastando há muito tempo, recebeu um reforço importante, acelerando as entregas, dando ao exército argentino um veículo de combate moderno e mais adequado à realidade atual da guerra móvel blindada. No mar, a Argentina também busca reativar a sua componente submarina através da aquisição de submarinos usados. Através desse processo de compra, os submarinistas argentinos continuarão ativos, enquanto o país busca avançar com projetos de longo prazo para a aquisição ou construção de novos meios. Após mais de 40 anos de profundo desinvestimento na defesa, a Argentina agora começa a se reerguer nesse importante setor. Um processo que, apesar de ter começado há poucos meses, já está dando os seus primeiros frutos.